Glória a Deus. Meus irmãos, Deus é bom. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 6, versículo 1. O moído é grande aqui, é o celular de um lado, o celular do outro. Romanos, capítulo 6, versículo 1. O título da palavra de hoje é: a graça que não te muda é a graça que não te salva. A graça que não te muda é a graça que não te salva. Meus irmãos, quando a gente, falar um português bem feio agora, né? Quando a gente vem à igreja, a gente vem para cultuar a Deus. E você tem que entender que, independente de quem está pregando, quem está falando é Deus. Amém? Deus, ele não vai descer do céu para falar com você. Por isso ele deixou a palavra dele. E ele usa quem ele quiser. Deus, ele não precisa de mim. Deus, ele não precisa de você. Eu estou falando isso porque às vezes nós estamos ouvindo a palavra. Às vezes acontece que o pastor ou alguém que está pregando fala algo que é exatamente a sua vida, né? Só que tem pessoa que ela está às vezes tão desligada de Deus e pensa que é o pastor, que é o pregador que sabe da vida dela, está falando. Só que na verdade é Deus. Esse dia eu estava pregando aqui na sexta-feira à noite, eu já ia até fechar a igreja. Aí chegou um pessoal para o culto, pessoal novo na igreja, veio sexta-feira, o primeiro culto. Eu preguei, durante a pregação eu comecei a falar de depressão. Eu comecei a falar não ia nem falar de depressão, comecei a falar de depressão, luta, prova. Quando acabou a palavra, a irmã disse: pastor, a palavra foi todinha para mim, para minha mãe e para o meu esposo. Depressão, luta, parece que o diabo, pastor. E essa palavra foi para nós. Deus fala, irmão. Deus fala, igreja. Geralmente eu preparo a palavra do domingo, na sexta-feira. E Deus, ele conhece, irmão, o coração de vocês. Deus, ele conhece o meu coração. Deus sabe aquilo que nós necessitamos ouvir. Ontem no culto jovens, todos os jovens deram uma palavra. E ninguém combinou entre si, mas as palavras, todas as palavras foi falando sobre o juízo final e sobre a ira de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo falando. Quando Deus quer falar, meus irmãos, ele não manda recado. E aqui em Romanos 6, 1, preste muita atenção nessa palavra hoje. Vamos ler o versículo 1 e 2. Diz: que diremos, pois? Uma pergunta, né? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Igreja, preste atenção. O livro de Romanos é um dos livros mais incríveis da palavra de Deus. Meus irmãos, se você algum dia na sua vida você perguntar: pastor, qual livro eu leio? Qual livro da Bíblia eu estudo? Romanos. Estude o livro de Romanos, do primeiro capítulo até o último capítulo. Esse livro, ele é rico, riquíssimo. Esse livro, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, e é no livro de Romanos que ele fala acerca da justificação pela fé, que é você crer em Jesus para os seus pecados serem perdoados e você ser justificado por Jesus, você ser salvo. E Paulo, ele estava explicando isso antes do capítulo 6, ele estava explicando isso. Ele estava falando da justificação pela fé. Ele estava falando sobre a pessoa crer em Jesus e não dever mais nada a Deus. Só que, meus irmãos, o homem é o mesmo desde Adão e não vai mudar. Hoje não tem as pessoas que elas querem pegar a palavra de Deus e distorcer? Não tem? No tempo de Paulo era do mesmo jeito, e enquanto existir o planeta Terra, vai ser desse jeito. As pessoas querem pegar a palavra de Deus para distorcer. Querem, irmão? É pessoa que quer ser homossexual, mas quer procurar na palavra algo, aí vai em uma tradução tal, vai no grego, vai no hebraico, mas tudo mentira. O que a Bíblia, irmão, o que a Bíblia quer falar, está claro. Está claro, só engana quem não tem o Espírito Santo. É que nem o caso da pessoa, né, que vive no pecado, vive no erro, mas você não pode falar. Por quê? Você não pode julgar. Não julgueis.
Um versículo tirado de contexto para justificar o pecado. O ser humano é assim, irmão. O ser humano ele é tão perverso que ele pega até a palavra de Deus para justificar os seus pecados. Ele pega até a palavra de Deus para justificar os seus erros. E quando Paulo começou a falar da justificação pela fé, porque ele estava pregando para os judeus. Como eram os judeus? Eles pensavam que eles tinham que guardar toda a lei para ser salvos. Mais de 600 leis, mais de 600 observações da lei tinha para eles guardar. Irmão, nunca ninguém conseguiu guardar a lei e nunca vai conseguir. E quando Paulo ele chega pregando o evangelho de Jesus Cristo, dizendo: se vocês crerem em Jesus, somente crer, vocês estão salvos. Foi um absurdo. Imagine você passar a sua vida inteira, você ser um judeu, você passar a sua vida inteira guardando a lei. Aparece um homem e diz: olha, se você crê em Jesus, não precisa fazer mais nada. Se você crê nele, a ira de Deus, ela sai de você, você está salvo. E quando as pessoas começaram a ouvir isso, começaram a dizer: isso é mentira, não tem condição, isso é mentira. E começaram a aparecer outro tipo de pessoas, o que diziam: se estou salvo, agora eu vou fazer o que eu quero então. Se é só crer e estou salvo, agora eu vou fazer o que eu quero. E Paulo, por isso que ele começa com uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Paulo, ele conhecia os romanos. Quando ele escreveu a carta, ele já se adiantou às perguntas que iriam fazer. E é claro que alguém iria perguntar: então, se eu permanecer no pecado, a graça vai aumentar? Porque ele tinha dito que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a resposta é o quê? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, Paulo, eu permaneço no pecado para a graça de Deus aumentar? Não. De maneira nenhuma, de modo nenhum. Igreja, a graça que ela não salva você, que ela não muda você, ela também não salva você. Quando Jesus Cristo, ele salva você, ele salva você de quê? Somente do inferno? Ou também do pecado? O Senhor, ele também nos salva do pecado. Então, como é que ele me salvou e eu vou continuar no pecado? Como é que Jesus Cristo me salvou e eu vou continuar no erro? Igreja, a salvação não é sentir. Quantas pessoas, né, pastor, eu não sinto que eu sou salvo, mas na Bíblia não diz que tem que sentir. Esse negócio de sentir é que inventaram depois, né? Não, eu não sinto que Deus ele ouve a minha oração, mas a Bíblia não manda sentir não, irmão. A Bíblia manda crer, não é sentir. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse: eu vou estar com você enquanto você sentir. Se não sentir, olhe, é porque eu não estou mais com você não. Igreja, não é sentir, é crer. É crer em Jesus. E a salvação, ela é algo tão radical, irmão, que ela deixa evidências na sua vida que você é salvo. Você quer saber se você é salvo? Não é você sentir, é você olhar para a sua vida, olhar para a palavra de Deus. Numa mesma hora você vai saber se você é salvo. A salvação, ela traz evidências. Uma das mais fortes evidências que alguém é salvo, ou que alguém não é salvo, é porque a pessoa que ela foi salva por Jesus Cristo, a pessoa que ela foi salva por Deus, ela peca, mas ela não se sente bem no pecado. Ela peca, mas ela não se sente bem no pecado. Irmão, tem pessoas que elas estão salvas por Deus, mas elas estão no pecado, porque estão lutando contra o pecado. E uma hora vão vencer, porque Deus é quem está ajudando. Agora a pessoa que ela não é salva, ela tanto faz, está no pecado, não está. Para a pessoa que ela não é salva por Deus, tanto faz, ela errar como não errar, tanto faz. É incrível que ainda tem gente que pensa que está na igreja vai salvar você, mas não vai. O que salva é ter o nome escrito no livro da vida, ter sido perdoado por Jesus e estar livre da ira de Deus. Igreja, quando o homem é salvo, ele muda.
Então como é que tem pessoas que às vezes estão há 10 anos da igreja, 15, 20 anos, diz que é salvo, mas nunca foi mudado por Jesus? Como? Como é que eu carrego uma prática, um pecado, antes de aceitar Jesus? Aceitei Jesus, me batizei, continuo com a mesma prática. Deus salvou você de quê? Será que Deus salvou? É para você refletir, é para você questionar a sua salvação nessa manhã. Será que Jesus Cristo ele salvou você mesmo? Onde estão as evidências? Foi o que Tiago disse: a fé sem obras é morta. Meu irmão, a salvação sem mudança não existe. A salvação sem mudança não existe. Uma forte evidência, meus irmãos, que mostra que nós somos salvos por Deus, é que nós temos vontade, nós temos o desejo de buscar a Deus. Em nosso coração há a vontade de buscar a Deus. Ninguém precisa pegar a gente pelo cabelo e levar para a igreja. Não precisa ter culto especial, não precisa acontecer nada não. Tem culto, eu tenho que buscar a Deus. É você orar na sua casa, é você buscar a Deus, é você sentir o desejo de estar diante da presença de Deus, de louvar, de buscar a Deus. Meus irmãos, se você não tem esse desejo em você, se você não tem esse desejo no seu coração, analise a sua salvação. Se de fato e de verdade Jesus Cristo, Ele salvou você. A maior evidência que Jesus Cristo salvou alguém é a mudança. É a mudança. Meus irmãos, salvação não é a pessoa, ela vir para a igreja, o pastor, quem quer aceitar Jesus? Eu quero, pastor, eu quero me batizar. E continuar na mesma vida. Isso não é salvação. Isso nunca foi salvação. Salvação não é você aceitar Jesus porque a sua mãe quer, porque o seu pai quer. Não, Deus não quer isso. Deus quer que a gente se arrependa de fato e de verdade dos nossos pecados. Você olhando para a sua vida hoje, você é a mesma pessoa que você era antes de aceitar Jesus? Ou a sua vida, ela vem mudando? Ou o Senhor, Ele vem mudando. A mudança é uma evidência que o Espírito Santo, Ele está na sua vida. A falta de mudança é uma evidência que o Espírito Santo não está na sua vida. Igreja, Deus não é o Deus do mundo. Deus é o Deus da Bíblia. Daqui a pouco nós vamos ler aqui uma passagem que está em Hebreus para você entender quem é Deus. Que Ele não é só o Deus do amor, o Deus que quer. Porque às vezes eu vejo as pessoas pregando, parece que Jesus Cristo precisa das pessoas. Às vezes eu vejo pregador pregando na rua, na internet, ele prega com uma pena tão grande que você fica com pena de Jesus. Você diz, eu vou aceitar Jesus que eu estou com pena dele. Irmão, Deus não precisa nem de mim nem de você para nada. Se a gente morrer hoje e for para o inferno, Deus continua sendo Deus, nada vai mudar para Ele. Somos nós, eu e você, quem precisamos de Deus urgentemente. Nós, quem precisamos de Deus. Quando a pessoa ela é salva, meus irmãos, ela morre para o pecado. Igreja, quando a pessoa ela é salva, ela morre para o pecado. Deixa eu ensinar um negócio para você. Tem coisa na nossa vida, atitude, coisas que a gente fala, que a gente faz, que é errado. Você diz, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas esse algo que não tem nada a ver está revelando algo mais profundo que está no seu coração. Mais profundo. Acabou o mês de junho, né? Mês de junho é o quê? É mês de São João, de festa. E eu vejo nas redes sociais muitas igrejas. Igreja, irmão, igreja. Estou falando de bar, de festa de prefeitura. Igrejas. Lugares que se denominam igreja. De assembleia, batista, todas as denominações. Não escapa uma. Sempre tem um pastor desviado. Festa de quadrilha dentro da igreja. Que é isso, pastor? Tem, irmão. Tem muito. E a narrie, e a levantou dentro da igreja.
Festa do mundo entrando na igreja. Idolatria na igreja. Só que você acha que o problema é só a festa? Ou você acha que, como diz o ditado, o buraco é mais embaixo? O buraco é mais embaixo, igreja. O problema não é só a festa, é o coração do pastor que permite. É como está o estado dessa igreja, dessa pessoa. Da mesma forma na sua vida, irmão. Na minha vida também. Coisas que a gente diz não tem nada a ver, está revelando como é você por dentro. Quem é você? A Bíblia diz, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Tem pessoas que estão há 10 anos na igreja, antes de aceitar Jesus, palavrão. Aceitou Jesus, continua falando palavrão do mesmo jeito. Mas tem uma raiva, palavrão. Xinga o esposo, xinga o filho, xinga todo mundo. Onde está a mudança? Onde está a evidência que Jesus Cristo fez de fato, de verdade, Ele salvou você, que você nasceu de novo? Onde está a evidência? Eu vou mais além. Vou mais além. Irmão, Deus fala uma palavra com você. Deus fala com você. Na outra semana, a gente, aí você, nós, eu me incluo nessa palavra. A gente esquece aquilo que Deus falou. A gente esquece. Mas algo que alguém falou mal de você há 1000 anos atrás, você lembra? Lembra até o jeito que a pessoa falou, lembra de tudo. É ou não é verdade? É. E às vezes quando relata isso, ainda relata com raiva, com ódio no coração. Igreja, a Bíblia diz que se a gente não ama o nosso irmão, a gente não ama a Deus. É interessante que a Bíblia não diz, ame quem der para amar. Ame a todos, sem exceção. Mas pastor, aquela pessoa não merece. Muito bem, eu e você também não merece amor de ninguém, muito menos de Deus. Mas o Senhor nos manda amar. Meus irmãos, a pessoa, quando ela não é salva, tudo que ela vai fazer para Deus é difícil. Tudo que ela vai fazer para Deus é complicado. Quando eu digo tudo, é tudo. Começando do básico, e a igreja. É difícil. Esse dia eu estava aqui na praça, aí voltando, acho que eram umas 8h30, tá cheio de jovens aqui nessa esquina dessa, acho que é uma borracharia aí, cheio de jovens. Eu pensei até que era uma festa que ia ter na borracharia, não sabia o que era e passei, né? Cheio de gente, muita gente mesmo. Aí vinha, no outro dia eu vim para a igreja cedo, acho que era 5h40 da manhã, ouvi aqueles mesmos jovens chegando, de van, tinham ido para uma festa, em outra cidade. E às vezes a gente, para buscar Deus, para vir buscar Deus, é uma dificuldade. É ou não é verdade? É. Uma vez eu preguei acho que foi um domingo à noite, e eu falei que se a pessoa ela vem na igreja no domingo, ela vem 4 vezes no mês à igreja. Se você for tirar um mês, 30 dias, você fica 26 dias em casa. Vem 4 vezes à igreja. Culto de 1h, 1h10. A pessoa que ela vem na quarta, no domingo, ela vem 8 vezes na igreja. Eu estava fazendo a porcentagem com Mateus. Dá 5% do seu mês que você entrega a Deus, vindo no domingo. Não é nem um dízimo. Nem um dízimo do tempo a gente entrega a Deus. Mas às vezes até isso é difícil. Mas às vezes até isso é complicado a gente fazer para Deus. Igreja, Deus, Ele quer mais de mim e de você. Deus, Ele quer que você se entregue mais a Ele. Irmão, Deus está esperando a gente dar lugar para Ele entrar na nossa vida. Deus está esperando a gente dar lugar para Ele entrar no nosso coração, para Ele nos mudar. Só que às vezes a gente ainda não mudou, porque a gente não permitiu que Jesus Cristo entrasse na nossa vida. Porque a gente não permitiu que Jesus Cristo Ele entrasse no nosso coração. E uma coisa eu quero falar, irmão, muitas pessoas dizem ser salvos, mas nem na igreja vão. Irmão, comecei a pregar com 13 anos, faz 10 anos já. E pense num povo que tem desculpa, é desviado. Irmão, desviado tem desculpa. Seja desviado dentro da igreja, fora da igreja, desviado tem desculpa. Quantas pessoas, irmão, você nunca mais vê a igreja. Irmão, 1 ano sem a igreja, 2 anos. Você nunca mais vê a igreja. É, pastor, eu estou sem ir, mas eu estou longe da igreja, mas não de Deus. Irmão, se a pessoa já não vem para a igreja é porque está longe de Deus.
Jesus Cristo, os apóstolos instituíram a igreja para a gente vir cultuar a Deus. Se eu não tenho vontade de vir cultuar a Deus, como é que eu não estou longe de Deus? Como é que eu não estou longe do Senhor? Igreja, nós temos que abrir o nosso olho. Não existe, eu não estou longe da igreja, mas eu não estou longe de Deus. Não existe. E pastor? Hebreus capítulo 10, versículo 23. É o que a palavra de Deus diz aqui, meus irmãos. Hebreus capítulo 10. É um pouquinho mais à frente, Hebreus. Versículo 23. Hebreus 10, 23. Vamos prestar atenção nisso que diz aqui a palavra de Deus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Igreja, a Bíblia, a palavra de Deus, manda a gente reter como? Firme. Irmão, todo mundo sabe aqui o que é algo firme. Mas irmãos, uma coisa que não é firme, ela não se sustenta. E a pessoa que ela não busca Deus, meus irmãos, é como um saco vazio. Talvez muitos de vocês aqui, a vida de vocês é extremamente corrida. Vocês, se você for pegar o seu dia, você diz: olha, pastor, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de buscar a Deus. É por isso que tem a igreja. Na igreja você vem para buscar a Deus, para buscar ao Senhor Jesus e se fortalecer. E a Bíblia manda a gente reter firme. Não é como moleza, igreja, é firme. A pessoa que ela foi salva por Jesus Cristo, ela é firme. Você vai passar por um momento de turbulência sim, mas você vai continuar firme. Já falei aqui e falo várias vezes. A pessoa que ela é salva por Jesus Cristo, ela nunca vai embora. Ela nunca deixa a presença de Deus e diz: nunca mais eu volto. Se a pessoa ela fizer isso, ela nunca foi salva por Jesus. A pessoa que ela é salva, ela fica fria. Ela pensa em desistir, mas ela não desiste, porque Deus não permite. Deus não permite. Igreja, retenha firme a confiança, porque fiel é o que prometeu. Aqui está falando de salvação. Deus lhe prometeu a salvação, Ele é fiel. 24. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação quer dizer igreja, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Igreja, por mais que você não concorde, por mais que às vezes até não pareça, a instituição que há na terra, que mais parece com o céu, meus irmãos, é a igreja. É a igreja, irmão. E outra coisa, não se deixe enganar, porque nas redes sociais, nos jornais, dificilmente você vê assim, um vídeo no Facebook: esse pastor, ele está fazendo uma grande obra na igreja dele, olha, Deus está usando ele, a cidade está sendo evangelizada. Você não vai ver isso no Facebook, você não vai ver isso no Jornal Nacional, no Fantástico. Agora, escândalo, irmão, escândalo você vê direto no Facebook, Instagram, Fantástico, Globo. Não se engane, irmão. Às vezes só quem está aparecendo pela mídia, quem está fazendo as coisas erradas. Mas tem muito homem de Deus no Brasil e no mundo. Tem muita igreja que leva a palavra de Deus a sério. Não é porque um é ladrão que todo mundo é. Não é, igreja. Tem muita igreja séria que leva a palavra. Tem ministérios que levam a palavra de Deus, embora seja pouco, mas tem. E como é que tem pessoas que ela não quer estar na igreja e quer ir para o céu, e pensa que é salvo? Quantas pessoas dizem: eu não vou para a igreja, só tem gente falsa, é tudo falso. Não, mas sempre tem espaço para mais um, né? Sempre tem mais espaço para mais um hipócrita. Irmão, todos nós, igreja,
somos pecadores diante de Deus. Eu, você. Você pode a partir de hoje, até o último dia da sua vida, passar orando. Você vai continuar sendo um pecador, igual a mim. Você pode decorar a Bíblia. Você pode ser o maior pregador do mundo. Você vai continuar sendo pecador. Todos nós. Se eu amo Jesus, eu também amo a igreja do Senhor. Se eu amo Jesus, eu amo os irmãos. Se eu não amo os irmãos, se eu não amo a igreja, não se engane, é porque eu não amo Jesus. Eu preguei uma palavra esse dia, foi na sexta-feira. A gente não tem coragem, irmão, eu e você, a gente não tem coragem de bater de frente com Deus diretamente. A gente não tem essa coragem de olhar para Deus e dizer: Deus, eu não quero saber do Senhor não. Deus, eu não amo o Senhor não, não quero orar, não quero ler a Bíblia, não quero saber não. A gente tem coragem de falar, mas as atitudes mostram. E o pior, o Senhor sabe o coração. Não precisa falar, Ele sabe. A gente não tem coragem de combater com Deus diretamente, mas a gente combate com o coração, com as atitudes. E é tão pior quanto. 26. Irmão, preste atenção nesse versículo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer aqui? Deixa eu explicar para você. Pecar voluntariamente. Você conhece a palavra de Deus. Você conhece. Não é você sabe a Bíblia toda, mas você sabe aquilo que é certo, aquilo que é errado. Você sabe que você precisa, que você necessita de Jesus. Você conhece a palavra, enfim. Mas você continua pecando voluntariamente. Ou seja, você conhece a verdade, mas vive como quem não conhece. Não tem mais sacrifício pelos seus pecados. Não tem mais. Ou seja, a pessoa que ela conheceu a palavra de Deus, que assim como você está aqui nessa manhã, tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas essa palavra ela não entra no seu coração, não muda você, você continua pecando e pecando, vindo à igreja e pecando, vindo à igreja ano após ano e pecando, e desprezando aquilo que Deus fala, desprezando as profecias, desprezando as palavras, irmão, não tem mais sacrifício para você, porque o único sacrifício é a cruz. E se você despreza a cruz, irmão, você está perdido. Se eu desprezo a cruz, eu estou perdido. Se eu sei o que a palavra declara e eu continuo pecando, não existe mais sacrifício para mim, porque o único sacrifício é a cruz. É a cruz. 27, preste atenção, irmão. Mais uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Amém? Igreja, preste atenção. Vou até tomar água aqui. O que é que a Bíblia está dizendo? Lembrem da lei de Moisés. Lembrem o que declara a lei de Moisés, que é o Velho Testamento. Está lá em Êxodo, Levítico, está a lei, Números, está a lei de Moisés. Mais de 600 mandamentos da lei, fora os 10 que a gente conhece mais. E o autor do livro de Hebreus está dizendo: lembrem da lei de Moisés, que quando alguém transgredia a lei, era morto sem misericórdia. Irmão, sabe o que é que a lei de Moisés dizia? Só para você ter noção de como era a lei, e como a lei era rígida. A Bíblia dizia assim: se um filho seu der trabalho, apedreje ele e mate. Se um filho for rebelde, e o pai repreender, a mãe repreender, e ele não quiser ouvir, mate, apedreje. Naquele tempo, irmão, o que ia ter de menino morto? Imagine, a lei, irmão, a lei que Deus ordenou, não foi o homem, Deus. Quando um homem e uma mulher era pego no adultério, a lei mandava: mate os dois.
Quando alguém pegava uma doença chamada lepra, que hoje é conhecido como hanseníase, era expulso da nação. Expulso. Não podia falar o nome de Deus em vão. Irmãos, filhos de Arão morreram porque eles foram oferecer fogo estranho a Deus em sacrifício. Morreu os dois na mesma hora. Teve um homem que ele tocou na arca de Deus, porque ele tocou na arca, para a arca não cair, ele morreu. Como a lei, ela era dura, irmão. Agora o que será que é mais duro? A lei ou a graça? 29 tem a resposta. Quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Igreja, antigamente as pessoas elas pegavam um animal e sacrificavam para cobrir os seus pecados. Deus desceu do céu, morreu por mim e por você, para pagar os nossos pecados. E o autor de Hebreus está dizendo: a lei de Moisés não se compara com Jesus, com o sacrifício. A ira de Deus não vai se comparar, irmão, com a lei e o sacrifício de Jesus. Antigamente matava os animais, agora Ele mesmo morreu por você. E quando a gente conhece isso, e a gente não quer seguir, a Bíblia diz que a gente faz por profano o sangue do testamento. Você consegue ver, irmão, quando você lê isso aqui, você consegue sentir a ira de Deus. Você consegue sentir o Deus que o mundo não conhece. O Deus ele aceita você como você está, seja você. Deus ele ama você. Mentira. Deus quer mudança sua, Deus quer mudança de vida. Meus irmãos, a Bíblia diz que se nós ainda não aceitamos a Jesus e não nascemos de novo, nós não somos filhos de Deus. Os filhos de Deus são único e exclusivamente aqueles que aceitaram Jesus e nasceram de novo. Se você ainda não fez isso, você está debaixo da ira de Deus, e isso aqui vai se cumprir na minha e na sua vida. Nós somos profanos, nós estamos pisando o sangue de Jesus. Não faz diretamente, mas a Bíblia diz que a gente faz quando a gente ouve, quando a gente sabe e não vive e não pratica. Essa palavra ela tem que arder no nosso coração. Nós temos que olhar para Deus e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador, que vejo o pecado de todo mundo, menos o meu, que vejo o erro de todo mundo, menos o meu. Nós temos que nos humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, perdão, Senhor, eu quero nascer de novo. Mas essa palavra ela tem que entrar no seu coração. Ela tem que entrar no seu coração. 30. Porque bem conhecemos aquele que disse que é Deus: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Quem você acha que vai julgar as pessoas que não aceitaram Jesus? O diabo? Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus vai julgar o mundo. Deus vai julgar todas aquelas pessoas que nunca quiseram nem ouvir falar de Jesus. E Deus vai julgar mais ainda aquela pessoa que ouviu, que conheceu, mas tanto faz. Deus vai julgar a igreja. Deus, lembre, irmão, não é o diabo que lança as pessoas no inferno não, viu? É Deus. É estranho ouvir isso porque a gente não conhece esse Deus. O Deus que está irado com a humanidade. Meus irmãos, a cruz de Jesus foi um chamado. Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim eu vou ser levantado. O povo pecou contra Israel no deserto. A Bíblia diz que Deus mandou cobras
e aquelas cobras começaram a picar as pessoas, e as pessoas começaram a morrer, e Moisés clamou a Deus, e Deus disse: Moisés, faça uma serpente de bronze, e levante ela no meio do arraial, no meio da cidade, do país, e quem olhar para a serpente vai ser salvo. Da mesma forma é Jesus. Deus está irado com a humanidade, irmão. Você vê tudo o que está acontecendo no mundo, doenças, fomes, guerras, isso é a ira de Deus. E a única forma de se livrar da ira de Deus é se você olhar para Jesus e for até Ele. É a única forma, não existe outra forma. Para finalizar, 31 diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meus irmãos, uma coisa é você cair na mão de um homem, uma coisa é você cair na mão do diabo, mas terrível coisa é, a Bíblia diz, cair nas mãos do Deus vivo. Aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, aqui até conhecem a palavra, mas não vivem, irmão. Terrível coisa vai ser para mim, para você cair nas mãos desse Deus. O juízo de Deus será sem misericórdia. Para finalizar, amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Volta um pouquinho aí. Volta só um pouquinho. 1 Coríntios 11, 31. Primeira Coríntios 11, 31. Em nome de Jesus. Diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos o quê? Julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Igreja, Deus, Ele fala conosco através de uma palavra dessa. Através, irmão, Deus fala de várias formas. A Bíblia diz no livro de Jó que Deus, Ele fala de várias formas. Sabe por que Deus fala, irmão? É porque Deus, Ele não quer condenar nem a mim, nem a você. Deus não está esperando, olhando para você dizendo: eu estou só esperando você morrer para mandar você para o inferno. Não, Deus está olhando para nós e dizendo: se você der lugar, eu vou entrar. Se você me buscar, você vai achar. Se você bater, a porta ela vai se abrir para você. Irmão, Deus não quer condenar ninguém, Deus quer salvar. Agora, será que o ser humano ele quer ser salvo? Quem de nós nessa manhã, depois de ouvir essa palavra, vamos até Deus, buscar a Deus, dizer: a partir de hoje, eu quero entregar minha vida a Jesus de fato e de verdade. Eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça, eu vou viver para Deus. Eu vou abandonar o pecado, eu vou abandonar o erro, eu vou viver para Jesus. 33. Portanto, meus irmãos, não, mas aqui, tudo bem, aqui já foi. Vamos ler aqui o versículo 30. 29, tá? Versículo 29. Aqui está falando da Santa Ceia, mas também dá para trazer algo para nós. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Dorme quer dizer aqui mortos, tá? Dormir na Bíblia quer dizer morreu. Quando você vê na Bíblia, fulano dormiu, morreu. Irmão, existem muitas pessoas hoje nas igrejas aprisionadas pelo diabo. Muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus aprisionadas pelo inimigo por causa disso aqui. Por causa disso. Porque não levam a palavra de Deus a sério. É aquela pessoa que ela está presa pelo diabo faz anos. E não vai ser uma oração que vai resolver, não. Tá? Não é colocar a mão na cabeça e sai, capeta, em nome de Jesus.
E o capeta sai, mas o coração, será que muda? Que tem que mudar o coração, irmão. Quando o coração é mudado, o demônio não entra mais não. É por isso que tem muitas pessoas que estão doentes, irmão, tem muita pessoa que ela tá morta espiritualmente. Que ela está que nem uma parede, a palavra de Deus bate e volta. Meus irmãos, Jesus Cristo, Ele quer salvar você. Jesus Cristo, Ele é o caminho, o único caminho até Deus, como Pai. Ontem eu pregava para os jovens e dizia: jovens, sabe o que é que você tem que fazer para ir para o inferno? Nada, é só não fazer nada. É só não orar, é só não buscar a Deus, é só não se importar com Deus, nada. E para finalizar, eu gostaria de dizer: sem conversão não há salvação. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa manhã, fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus diante desta palavra que o Senhor falou conosco. Amado Senhor Jesus, obrigado pelo Senhor ter falado conosco, Pai, através da Tua santa palavra. Senhor,